Eu comecei a estudar neurociência em outubro do ano passado, através do livro Como se tornar sobrenatural, do Dr. Joe Dispenza. Me apaixonei. Epigenética também, que parece ser muito da hora, enfim. E a partir desse mesmo mês do ano passado, a minha vida em 7 meses, ela mudou em 360 graus. Tudo mudou. Tudo. E aí eu comecei a querer estudar mais de modo aprofundado a neurociência e comecei a fazer uma pós, lato sensu, em neurociência e física da consciência. Essa é a segunda semana, hoje é quarta-feira, né? Então, uma semana e meia. E comecei pela disciplina de evolução e comportamento. E hoje, na última aula, né? No último tema, né? Dessa disciplina, que são 5 aulas. Na introdução, assim, eu aprendi um conceito científico dentro da história evolutiva do cérebro, que eu tô em choque. E na sequência outra descoberta, que foi na segunda aula, e aí eu parei na metade, porque assim, saiu o tampão da minha cabeça. Quando você estuda neurociência, você não precisa usar nenhum tipo de entorpecente, porque a aula já te entorpece. Os conceitos apresentados, isso dentro da história evolutiva, né, do cérebro, que eu tô só nessa parte ainda, evolução e comportamento. Uma semana e meia de curso e o tampão da minha cabeça já saiu, você imagina quando eu terminar. Eu amo estudar. Eu sou geminiana e para melhorar o nosso papo, ontem, dia 20, o Sol entrou em Gêmeos. Então eu tenho uma mente muito... Eu me interesso por diversas coisas e eu estudo essas coisas todas que eu me interesso tudo de uma vez. E agora eu tô muito focada em neurociência. Tem hiperfoco também. Então quando eu gosto de uma coisa, é até enjoar, até não poder ver mais, sabe? E hoje o que eu descobri? O que eu aprendi, na verdade? Foi uma descoberta e um aprendizado ao mesmo tempo. Nessa disciplina, né, de evolução e comportamento. Eu aprendi sobre a avareza cognitiva, que nada mais é do que o nosso cérebro querer economizar o máximo de energia, porque ele já gasta 20% de energia do nosso corpo em dias tranquilos. Você imagina que todo mundo vive estressado, o quanto esse percentual sobe na vida que a gente vive hoje em dia, que a gente tem que correr, que a gente tem que ter, que a gente tem que comprar, que a gente tem que fazer, status. E o quanto que a gente tá gastando de energia do nosso corpo só para a parte cerebral e o resto. E aí o motivo pelo qual todo mundo anda muito cansado, né? Que as pessoas vêm ousando, despertando, querendo fazer coisas diferentes, então aí você tem um gasto energético muito maior, né? Quando você pensa, porque pensar cansa, então quando você começa a estudar, você fica mais cansado. Quando você aprende alguma coisa nova, né? Te deixa mais cansado mesmo, né? Com mais sono, mais preguiça, enfim. Porque o seu cérebro ele vai fazer de tudo para que você continue fazendo as mesmas coisas, mesmo que elas sejam ruins, só para que você economize energia. Gente, tem noção disso? Se vocês não tiverem consciência, conseguirem entender uma coisa dessa, que assim, ao mesmo tempo ela é muito simples de entender, pelo menos para mim, dentro do nível de conhecimento que eu tenho, porque cada um tem um. Quando você consegue entender isso e colocar isso na prática, na vida prática, que aí você entende o porquê que você repete situações na sua vida, tipo, ter o mesmo parceiro, escolher o mesmo tipo de trabalho, com o mesmo tipo de gente, pau no cu, é só porque o seu cérebro quer que você economize energia. É porque é melhor ficar no familiar ruim, porque no bom vou ter um gasto energético muito maior. Então vamos economizar aqui? Então fica aí com esse bofe podre. E é isso, gente. É isso. Espero que vocês tenham alcance para entender o que eu tô falando. E a segunda coisa que eu aprendi, que foi na segunda aula que eu assisti só metade, é o do porquê que a gente valoriza muito mais vender do que comprar. Essa hora aí, eu tô até agora processando, nem sei se eu vou saber explicar o que eu entendi. Porque isso tá reverberando em todas as minhas células.
né? O quanto a gente valoriza muito mais a perda. A gente valoriza a perda. Vocês entendem? Vocês conseguem entender? Então vamos supor que você vive um relacionamento onde você é traída. Pro seu cérebro, foi muito custoso você conseguir esse bofe podre. Então, é melhor você ficar com ele do que você perder, do que você ter que usar mais energia cerebral para conseguir um bofe melhor, novo. Entende? E aí você vai repetindo esses padrões. Tudo porque, além de você valorizar, mas perder a coisa ruim, o seu cérebro também quer que você economize energia. Então, uma coisa está linkada na outra. Você consegue compreender que a avareza cognitiva tem tudo a ver também, está atrelada a você também valorizar mais o vender do que o comprar? Porque custou muito eu ter, então eu prefiro ficar, mesmo que seja ruim. Isso, dentro da história evolutiva, lá na pré-história, na época do Homem das Cavernas, era importante. Por quê? Porque se vivia de modo, era subsistência, né? Era muito escasso os recursos, as ferramentas. Então era importante valorizar muito o que se tinha. Muito mais do que você gastar energia para se ter o novo, mas dentro da subsistência. Isso não se aplica agora, porque a gente não tá mais na época das cavernas. Consegue entender? Gente, se acostumem, porque daqui pra frente os meus vídeos sempre vão ter mais de 5 minutos, quase 10, porque o que eu vou ensinar é muito valioso e não dá para ensinar em 1 minuto só. Então, os meus vídeos são para quem quer transformar a sua própria vida. Sair da merda dessa economia de energia, que dentro da história evolutiva faz muito sentido, mas que não faz sentido mais para o momento na história que a gente tá. Né? Isso era lá pros australopitecos, antes do Homo sapiens. Né? Então não se aplica mais. Não faz mais sentido. E o que vai fazer com que você tenha essa percepção? E você consiga não se deixar levar pela sua composição cerebral antiga, que servia muito na pré-história, mas que agora ela precisa evoluir também. Então nós precisamos evoluir. O autoconhecimento, que eu falo tanto, que eu bato tanto na tecla. É ele que vai te ajudar a, mesmo que você fique mais cansado, meu Deus, eu não preciso ficar aqui com esse bofe ruim, porque eu posso usar algo novo e ter uma coisa melhor, mas para isso eu preciso me conhecer. Sacou? Então, gente, amanhã tem live, eu vou trazer um tema super importante, que é sobre a quinta dimensão. O que é a quinta dimensão em termos energéticos, em termos neurocientíficos também, em termos filosóficos e espiritualistas. Então vai ser uma live muito boa, que a gente tenha esse início, que eu trago uma coisa importante para que vocês aprendam, para que vocês entendam como que funciona na prática tudo isso, todos esses termos técnicos que eu trago, porque eu gosto de ensinar e também mostrar na prática. E então o formato da live é uma explicação, uma aula no início e um tratamento espiritual energético no final, que é meia hora cada um, às vezes eu estendo um pouco. Então reserve aí na sua agenda 1h30, 2 horas, são todas as quintas-feiras às 20 horas, porque a gente vai fazer amanhã uma purificação do lar, né? Uma limpeza energética do lar, que é uma apometria coletiva, então você é super convidado. E se você também gosta desse tipo de conteúdo, me segue, compartilha isso para que as pessoas, para que esse tipo de conhecimento seja disseminado. Filosofia é muito importante, neurociência é muito importante. Eu falo muito de física quântica também, desenvolvimento pessoal, educação emocional, comportamento humano, enfim, vai dar 10 minutos de vídeo. Eu vou trazer mais isso, porque estou estudando, estou no começo da pós-graduação, mas deixa eu plantar a semente, reflitam sobre as coisas que eu trago, porque vai fazer muita diferença na vida prática.